Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, nesse vídeo vou mostrar pra vocês aqui que o Mourão foi provocado pelo Carluxo. Eu fui tentar entender o motivo, vou explicar pra vocês. E o presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, foi entrevistado e eu quero pegar aqui 2 pontos dessa entrevista, pontos polêmicos. Quero trazer aqui algumas reflexões a respeito disso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative esse sininho das notificações, porque sempre que a gente publicar um vídeo novo, você será informado disso. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like, joga pra cima. Se não gostar, faz parte, manda o dislike. Comenta o que você vai achar e, se puder, compartilhe para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. E eu quero lembrar, eu acabo esquecendo de deixar esse convite para quem puder, claro, se tornar membro a partir de R$ 1,99 por mês. Você pode parar quando quiser. Você colabora de uma maneira mais direta aqui no nosso canal, com essas mudanças aí que estão por vir. A gente nunca sabe como é que vai ficar aqui o nosso trabalho, e aí, né, mesmo assim, independente de mudar ou não, é uma forma de você colaborar, e tem lá várias formas, vários níveis, 1,99, 4,99, enfim. Então, de acordo com o que você puder, claro, a gente colocou aqui esse 1,99, que é o mínimo que o YouTube, né, permite colocar para que as pessoas, além da contribuição financeira, muitos se sentem assim, parte de uma maneira ainda mais direta, colaborando como membro do canal, e os comentários de vocês que são membros, a gente consegue filtrar, ver com mais facilidade, enfim, eu até agradeço a todos aqueles que já estão aqui como membros. Pessoal, então é o seguinte, o Carluxo decidiu provocar o ex-vice de Bolsonaro e atual senador Mourão. Carluxo, compartilhou uma imagem de uma manchete que diz: Mourão avalia que Bolsonaro assumiu erro de equipe em depoimento à Polícia Federal. E aí, vejam só o comentário do Carluxo. Acho que esse tal general, esqueceu que há endereços de IP e tudo mais quando as pessoas publicam, ou age de má fé mesmo, sem surpresa vindo deste. Então aqui, né, fica claro, né, que a relação entre Mourão e Carluxo não é nada boa. Na verdade, assim, é difícil achar alguém que se dá bem com o Carluxo, que tem uma boa relação com ele, né? A própria Michelle, madrasta, né, tem ali episódios deles, de fato, quase saindo nos tapas, de gritar um com o outro. Enfim, agora que em relação ao Mourão, ele faz provocações aqui nessa postagem, e eu acho que a relação entre eles piorou bastante depois que o, né, Mourão, então vice-presidente, mas assumindo a presidência com a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos no dia 30, lembram que o Mourão gravou um vídeo e ali garantiu, né, que Lula assumiria, tomaria posse, porque ele tinha aquela preocupação de muitos, nunca foi minha, né? Será que Lula vai assumir? Será que vai ter condição? Será que não vão dar um golpe? Então o Mourão fez aquele vídeo, o Carluxo na época ficou pistola, revoltadíssimo, e a relação que já não era boa, acredito que aí ficou realmente insustentável. Então o Carluxo vem aqui e faz isso. Aí eu peguei a manchete e fui pesquisar. O que o Carluxo está falando aqui? Aí então, tirando a provocação de lado, né, eu fui atrás da matéria e o Mourão se refere ao vídeo compartilhado por Bolsonaro que questionava o resultado das eleições, compartilhado no dia 10 de janeiro, e que inclusive fez com que Bolsonaro tivesse que ser ouvido pela Polícia Federal na semana retrasada. E assim, o Jair, nesse depoimento, covarde que é, disse que compartilhou sem querer e que estava sob efeito de remédios. Mas tudo aquilo que ele compartilhou já foi propagado pelo próprio Bolsonaro em vários momentos. Então, enfim, mas não teve a coragem de assumir isso diante da Polícia Federal. E nessa entrevista, o Mourão disse que, pela forma como eu o conheço, ele estava fora do Brasil. Não foi o caso de ter feito. Não era o caso. Aí o Mourão ressaltou que a equipe já errou outras vezes. Muitas vezes o que acontece? A tua rede não é você que posta. A minha rede não sou eu quem posto. Eu tenho uma equipe. Você acha que eu passo o dia inteiro aqui? Afirmou o senador mostrando o celular, rindo e com certa ironia. Disse ele também, muitas vezes, e já aconteceu no passado, a equipe errou. Bom, eu mesmo achei que o Bolsonaro seguiria essa linha, tentando transferir para os outros, que não sabe quem que postou aquilo, que foi um erro reconhecido depois. Enfim, mas até para tentar aliviar para o Carluxo, que o Carluxo, todo mundo sabe, tem acesso às redes sociais do pai, e as controla e as comanda, né, tá? Ele jogou a toalha, esse tipo atrás, disse que não vai comandar mais, porque aí saiu acusando gente ganhar dinheiro em cima disso, trabalho voluntário, enfim, mas ele falou assim que anunciaria quando de fato deixasse de controlar essas redes do pai, algo que, pelo menos até onde eu sei, não aconteceu ainda. Agora, tirando essa parte também de lado, quando ele fala que erro, peraí, não é um erro qualquer.
né? O país, naquela ocasião, no dia 10 de janeiro, estava atônito depois do 8 de janeiro, tudo que aconteceu lá em Brasília. Aí, 2 dias depois, Bolsonaro compartilha um vídeo que poderia ter inflamado, de novo, os bolsonaristas fanáticos e mais radicais, ainda inconformados com o resultado. Por quê? Porque acreditaram naquilo que Bolsonaro veio alimentando tanto antes das eleições, assim como depois das eleições, com imagens enigmáticas, algumas falas dele na porta lá do palácio, a gente tem que acreditar, tem que lutar, tem que não sei o quê, né? Não reconhecendo a vitória do Lula, uma coisa simples, protocolar, mas que é importante. Ele não fez isso de uma maneira assim aberta, parabenizando o outro lado. Você pode continuar tendo 1000 divergências, mas faz parte, até para dar, naquela ocasião seria mais importante ainda, para dar uma acalmada nos seus seguidores, né, que, insisto, muitos não acreditam que teve de fato a vitória. E coisa curiosa, né? Eles duvidam do resultado que elegeu o Lula em 2022, mas não duvidam do resultado nas mesmas eleições que elegeu o Mourão, senador, né, o Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado, e que baixa qualidade de deputado, né, cá entre nós, né, e tantos outros bolsonaristas para a Câmara dos Deputados, para o Senado, vários governadores eleitos, surfando aí ainda no bolsonarismo, deputados estaduais, mas eles questionam o quê? A eleição para a presidência. Então é um negócio assim, não surpreende, né, esse negacionismo deles. E por falar em bolsonarista, o Valdemar da Costa Neto, que não é um bolsonarista raiz, se tornou por interesse, né, de ter Bolsonaro no partido e tal. Ele foi, quando eu falo que não é raiz, por quê? Porque ele foi preso no mensalão do PT. Então esse aqui sempre gostou de estar perto do poder. E aí ele foi entrevistado pelo jornal Valor Econômico. E aí, olha, ele disse coisa que realmente, né, chamou atenção. Ele disse que temeu que o ex-chefe do executivo, Bolsonaro, cometesse uma loucura. Então ele disse que, falou que o pior momento de Bolsonaro foi no 7 de setembro de 2021, porque até eu, disse ele, pensei que ele fosse fazer uma loucura. Eu pensei que ele fosse fechar o Supremo. Eu estava preocupado. Bom, pessoal, alguma preocupação deve existir sempre que tem alguém como Bolsonaro no poder. Mas ele pode ser muita coisa, doido não é. Né, ele sabe muito bem o que faz, né? Muita gente fala que é como se tivesse ali um estrategista por trás, pensando, agindo, enfim, falou um monte de bobeira, daqui a pouco eu trago detalhes sobre isso, mas ele não seria doido o suficiente para fechar Supremo, para dar um golpe, né? Quem me acompanha aqui nesse canal há mais tempo sabe, eu no 7 de setembro de 2021 já estava com o canal, que foi criado em maio daquele ano, né? E eu sempre disse aqui que não tinha ambiente, condições de Bolsonaro, que pode até ter vontade, desejar, pensar num golpe, mas não tinha a mínima condição de se aplicar um golpe, mais do que isso, de sustentar um golpe, tem que ter o dia depois. Nem não tinha, como aconteceu em 64, lá naquela ocasião tinha, tanto interno assim como externo, mas em 2021 não tinha. Mas tinha canal que, nossa senhora, cresceu, bombou, todo dia falando em golpe, todo dia colocando medo nas pessoas. Né? Tinha gente fazendo até já o ritual, como é que ia acontecer e não sei o que mais. Enfim, surfaram nisso aí. Aqui nesse canal não quis, olhava aquilo ali, por quê? Porque eu não acreditava naquilo. E eu não falava que eu não acredito, simples assim. E aí, né, não teve golpe nem em 2021, não teve também, de novo, 7 de setembro de 22 já na campanha. Vai dar o golpe. Vim cá e falei, não tinha condição. Depois teve as eleições e teve a turma, Gregório do Vivier. Aí tem que acabar com a eleição no primeiro turno, porque se for pro segundo, aí vai ter golpe no Brasil. E eu falei, não vai ter. Enfim, então, mas o Valdemar ficou com medo. Aí, medo, tudo bem, cada um sente o que quiser. Ele disse que Bolsonaro errou a comunicação sobre a pandemia da Covid, e isso custou a eleição de 22. Disse Valdemar, ele fazia os comentários dele, não tomar vacina e tudo mais. Isso atrapalhou. Esse erro de comunicação levou ele à derrota, porque o Bolsonaro naquele período assustava principalmente as mulheres. Perdeu uns 20 milhões de votos, disse o Valdemar. Bom, e assim, por mais que Bolsonaro tenha feito um governo trágico em praticamente todos os aspectos, em todos os setores, na pandemia nem se fala, relações exteriores, uma vergonha, na educação, alguém consegue apontar qual melhoria que ele trouxe para a educação? Na economia, enfim, para onde se olhar vai ter uma tragédia. Agora, a pandemia afetou demais a imagem dele, foram 700 mil mortos, mais de 700 mil no Brasil, muitas pessoas internadas, né, que quase morreram, parentes sofrendo a dor do luto, sem nem poder fazer ali o velório, e o Bolsonaro aparecendo na televisão, nas redes sociais, zombando, rindo, vivendo como se não existisse pandemia, enquanto todos fazíamos algum esforço, né, para ajudarmos uns aos outros.
sem falar no negacionismo dele com a vacina, né, recomendando tratamentos ineficazes, era uma coisa de louco. Então muita gente votou no Lula sem empolgação, até sem declarar o voto, com alguma vergonha, simplesmente por quê? Porque queria tirar Bolsonaro. Ah, tem que livrar o país do Bolsonaro, né, tem que votar em qualquer um. E naquela ocasião, desde que Lula foi colocado de volta aí com seus direitos políticos, já chegou aparecendo, né, melhor colocado nas pesquisas. Pesquisas, olha, né, tem que fazer também o levantamento, porque tem pesquisa ok. Não vou aqui também ser negacionista de pesquisa, mas tem pesquisa muito, mas muito suspeita. E elas também dificultaram o debate. Né? Enfim, Lula vai vencer no primeiro turno, então as pessoas não queriam nem saber de olhar a proposta dos outros. Como, por exemplo, Ciro Gomes teve lá um projeto, uma proposta, mas o povo, não. Nossa, esse ano o nosso papel é livrar o Brasil de Bolsonaro, enfim, colocar isso para fora da presidência. Não queria debater ideia, projeto, que é algo que vai mudar a vida das pessoas, que poderia... Enfim, então aconteceu essa eleição, na minha opinião, muito pobre de propostas, o que é muito ruim para o país. E aí, voltando aqui à questão da fala do Valdemar, ele traz aqui que o comportamento e a atuação de Bolsonaro frente à pandemia prejudicou. Nesse caso aqui eu concordo com o Valdemar, né? Discordo de quase tudo, mas não dá para negar. Eu acho que ele exagerou nos números, né? 20 milhões, não sei se 20 milhões de pessoas deixaram de votar nele por conta disso tudo, mas fez diferença. E eu acho que se ele tivesse feito o mínimo, né, que se espera de um presidente responsável, ele poderia sim ter sido reeleito, até porque a diferença foi muito pequena, insisto, mesmo tendo um governo desastroso. Pessoal, então é isso. Concordam com o Valdemar, né? Discordam de alguma coisa do que ele disse em relação ao Carluxo? Deixa aqui embaixo. O comentário de vocês é muito importante pra gente. Valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.